Muitos de nós somos professores. Na realidade, quase todos nós somos educadores. Os pais educam os seus filhos, os catequistas transmitem o amor de Deus às crianças. E na verdade, todos nós ou já fomos alunos ou somos alunos, de modo que nós temos a compreensão do que é ser um bom pedagogo, um bom educador, um bom professor, como também sabemos discernir um educador ou um professor que não serve muito bem. Hoje, neste Evangelho dos discípulos de Emaús, Jesus se apresenta a todos nós como um grande pedagogo, um grande professor. E um professor deve, no meu entendimento, administrar muito bem três coisas. O professor é aquele que tem uma mensagem para transmitir aos seus alunos. Tem que ter conteúdo. E precisa se preparar para falar com a autoridade. Mas não bastaria ter todo o conteúdo do mundo se não tivesse uma boa didática, se não tivesse técnicas de ensino, se não usasse de uma boa metodologia. Apesar de ter conteúdo, de ter excelentes metodologias, se não soubesse administrar o tempo, também não iria ser um bom educador. E o tempo significa que não tudo nem pode ser dito de uma vez só. Porque quem está tentando aprender precisa do tempo. O tempo é fundamental, administrar o tempo. E além de tudo isso, o professor precisa conhecer os seus alunos, a sua realidade, conhecer a alma de cada um, a idade cronológica e psicológica de cada um. Você vai ensinar uma equação de segundo grau para uma criança de 5 anos, porque ela não vai ter conhecimentos prévios, não vai ter capacidade de entender. Por isso, Jean Piaget, que foi um grande psicólogo da cognição, ele dividiu as idades para que os educadores entendam qual linguagem, quais atividades, quais metodologias poderão ser acessíveis para que os alunos possam aprender bem. Hoje, Jesus, neste Evangelho dos discípulos de Emaús, como disse, se apresenta como um pedagogo de muita excelência, para nos ensinar, para nos deixar grandes ensinamentos. Nesta pedagogia, que é a pedagogia do encontro, Jesus é sempre paciente. Esses 2 discípulos de Emaús, eles estavam em fuga, estavam fugindo, estavam decepcionados, estavam tristes. E é terrível quando nós guardamos esperança, temos uma boa expectativa a respeito de uma pessoa e essa pessoa nos decepciona. É o namorado, a namorada, o amigo, o pai e a mãe. E o pior de tudo é quando nós passamos a entender que Deus nos abandonou. E portanto há uma frustração muito grande. Eles estão em fuga porque não haviam assimilado que Jesus estava vivo, que as Escrituras tinham sido cumpridas, e eles abandonam a igreja, abandonam a comunidade de fé e vão a Emaús. Jesus vai em busca, Jesus não desiste destes desafiados, e Jesus caminha com eles. Nesta pedagogia do encontro, Jesus está com eles, caminhando, mas eles não o reconhecem, porque diz o evangelista Lucas que eles estão como que cegos. Que ensinamento! Quando estamos tristes, frustrados, decepcionados,
o que é que nós pensamos? Eu não vou mais à missa, eu vou abandonar a igreja, eu vou trilhar o meu próprio caminho, e mesmo assim, Deus coloca no nosso caminho, na nossa estrada, pessoas boas que nos dão uma palavra, acontecimentos que nos fazem perceber que há um sinal de Deus. Jesus caminha conosco, mas muitas das vezes nós não percebemos a sua presença. E é interessante que nesta caminhada, mesmo sem perceberem a presença de Jesus, Jesus realiza uma atividade maravilhosa, que é a pedagogia da escuta. Jesus escuta as lamúrias, os lamentos, as angústias, as decepções, as frustrações que eles estão carregando. Por acaso tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era um homem aprovado por Deus e pelo povo, por conta de todas as suas obras? Mas as autoridades judaicas mataram, crucificaram. Depois as mulheres foram ao túmulo e depois disseram que viram anjos, mas ninguém ouviu até agora. Era essa a tristeza. A palavra não tinha sido cumprida. Jesus escuta. Jesus escuta. É importante que nós abramos o coração para Deus. Às vezes perdemos tempo com pessoas falsas e hipócritas que não sabem guardar um segredo e saímos abrindo nosso coração para tanta gente ruim, enquanto poderíamos estar na presença de Jesus, estar na presença de Deus, falar com Ele, abrir o coração, porque diante de Deus não podemos carregar máscaras. Diante de Deus não pode haver falsas aparências, porque Ele conhece a profundidade do nosso ser. Escutar. Precisamos escutar também as pessoas que estão em sofrimento, que estão em angústia. Queremos falar demais, queremos dizer coisas. Primeiro Jesus escuta. E quando Jesus escuta, Jesus fala. E qual é o recurso que Jesus usa? A palavra de Deus. Jesus recorda as Escrituras. E eles ficam atentos. Depois vão dizer, não estavam vendo os nossos corações enquanto Ele nos recordava as Escrituras. Usar a palavra de Deus para penetrar no íntimo, para deixar que essa palavra possa dar uma reviravolta na nossa vida. Não adianta vir à missa para estarmos apenas sentados, desligados, apenas um corpo presente com a alma distante de Deus. É um momento precioso que precisa ser bem aproveitado, enquanto estamos escutando a palavra de Deus que é proclamada, enquanto o sacerdote na homilia nos dirige também uma mensagem. É importante que tenhamos atenção. Eles se comovem, se alegram, se emocionam, passam tristeza a uma alegria incontida. E quando Jesus finge que vai embora, eles sentem falta de tudo aquilo. Eles ficam felizes e diz: fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina, a noite está chegando, fica conosco, Senhor. Que coisa linda. Jesus quer que nós sintamos falta dele. Jesus não entra à força nas nossas vidas. Jesus respeita a nossa liberdade. É importante que nós supliquemos a sua presença. Batei e a porta se abrirá. Buscai e encontrareis. Jesus disse: quem vier comigo, quem me buscar, eu sentarei com ele, eu farei refeição com ele, como de fato Jesus fez refeição com aqueles homens. Respeitou toda essa trajetória, toda a tristeza, toda a decepção, os escutou, os consolou com a palavra. E agora o mais bonito, Jesus acolhe o convite que eles fazem e eles vão fazer refeição. Na ceia,
E só agora é que eles vão reconhecer Jesus ao partir o pão. Este evangelho tem uma catequese muito grande, uma pedagogia, uma metodologia perfeita, porque deixa para nós a estrutura da Santa Missa, a estrutura da Santa Eucaristia, e a Igreja nos ensina que nós temos 2 altares. Aqui está o altar da palavra, o ambão, onde a palavra de Deus solenemente é apresentada, é proclamada para nós com toda a eficácia, com toda a autoridade. E aqui o altar do sacrifício, onde Jesus se imola, o pão verdadeiro que alimenta a nossa vida, que sustenta as nossas fraquezas, porque pão é alimento, e muitas das vezes nós estamos doentes, estamos frágeis, estamos sem forças e desanimados, mas Jesus na Eucaristia é a fortaleza para todos nós. Enfim, depois que tudo isso acontece, depois que escutam a palavra, que desabafam, depois que são fortalecidos com o pão e reconhecem Jesus, o que acontece? Eles retornam para Jerusalém. É o retorno para a igreja. É na igreja que nós encontramos a palavra, encontramos a Eucaristia, encontramos-nos com Jesus, que nos conforta. Que aprendamos com a pedagogia de Jesus, com este evangelho, que o caminho da bênção e da felicidade não é longe de Jesus, não é distante da igreja, mas é na unidade, na comunhão com os irmãos e irmãs que também reconhecem as suas fragilidades, mas sobretudo alimentam a fé em Jesus vivo e ressuscitado, que nos levanta de nossas fraquezas e de nossas quedas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.